A paz do Senhor Jesus, irmãos. Veja a maravilha que é a palavra do Senhor. Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Vos convém que eu vá. O Senhor Jesus ele estava terminando o seu ministério terreno e ele estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. E ele fala algo aqui muito importante para a igreja, né? Para os seus apóstolos, os seus discípulos. Vos convém que eu vá. A palavra convém aqui, irmãos, quer dizer aquilo que será mais benéfico para vocês. Será mais benéfico, será mais útil para vocês que eu vá. Por causa de quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Enquanto o Senhor Jesus estava no seu ministério terreno, a sua presença era uma presença física. Ele estava ali com os discípulos, mas ele não estava, por exemplo, lá em Roma, ele não estava na Índia, ele não estava na Síria, ele não estava em outros países. Ele estava ali estabelecendo a sua igreja e agora era necessário, era mais útil, era mais proveitoso que ele fosse para o Pai, porque quando ele enviasse o Consolador, o Espírito da Verdade, esse Espírito Consolador passaria a habitar no coração de todo aquele que tivesse uma experiência real e genuína de salvação, de novo nascimento. Vamos dar um exemplo, não é? Temos aí 8 bilhões de habitantes, mais ou menos, no planeta. Digamos que tenhamos 1 bilhão de nascidos de Deus, genuínos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em cada uma dessas pessoas, o Espírito Precioso, o Espírito Santo, ele habita, dando suas instruções, trabalhando no coração dessa pessoa, na palavra do Senhor. Eu fiz aqui algumas anotações apenas para ajudar na nossa reflexão. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, olha o que diz aqui, olha. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha o versículo 27. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Ele é chamado de Espírito Consolador e Espírito da Verdade. Essa palavra Consolador quer dizer alguém que é chamado para estar ao seu lado, aquele que presta socorro. O Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo como o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito que iria nos ajudar, que estaria ao nosso lado para nos prestar socorro e que estaria para nos ensinar em toda a verdade. Qual verdade? A verdade relativa? Não, a verdade absoluta. É a verdade segundo a doutrina de cada igreja? Não, é a verdade das Escrituras. Essa palavra verdade, ela quer dizer a verdade tal como ela é. Veja no capítulo 16, versículo 13. Olha aqui, 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse Espírito de verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade. Que maravilha, irmão. Essa palavra guiar, ela quer dizer que dá orientação. Um professor, um guia. O Espírito Santo é aquele que vai nos dar orientação. Ele será o nosso professor. Ele será o nosso guia. Marca, grava isso que eu estou falando para o irmão. O Espírito Consolador é aquele que vai estar ao nosso lado para nos prestar socorro. O Espírito da Verdade, a verdade absoluta da Palavra de Deus. Não é um espírito de engano, não é o espírito de mentira, não é o espírito de falsidade. É o Espírito de verdade, o Espírito da Verdade. E o que ele vai fazer? Ele vai nos guiar, ele vai nos orientar. Ele será o nosso professor, ele vai ser o nosso mestre, o nosso guia. Olha o que diz o versículo 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu,
e vou-lo-á de anunciar. Qual é a obra do Espírito Santo? Glorificar o Senhor Jesus. Há muitos que estão dizendo assim, olha, se Deus é no meu ministério, se eu sou um servo de Deus, se eu sou um profeta do Senhor, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. A obra do Espírito Santo não é exaltar profeta. A obra do Espírito Santo não é exaltar a igreja, ministérios, especificamente. A obra do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus. É exaltar o Senhor Jesus. E ponto. Veja agora, irmãos, no versículo 8, 16, versículo 8. E quando ele vier, o que vai acontecer? Ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Há pessoas que dizem que têm relacionamento com o Espírito Santo e não são convencidas do seu pecado. Há pessoas que dizem que falam com Deus, que têm experiências com o Senhor, que são profetas, que são pessoas de íntima comunhão, mas são pessoas que vivem numa vida dupla, são pessoas que corroboram e até mesmo validam aquilo que a palavra de Deus abomina, são pessoas que defendem tudo aquilo que Deus rejeita na sua palavra, e elas dizem que são servas do Senhor. Pessoas que vivem no pecado e dizem que servem a Deus. Mas o Espírito Santo, uma das suas grandes obras será, irmãos, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer, ela tem um sentido de convencer por meio de provas condenatórias. Corrigir, punir. O Espírito Santo, irmãos, ele vai trabalhar na conversão, na correção do pecador. Uma pessoa que diz que tem relacionamento com o Espírito Santo e vive uma vida indisciplinada, uma vida desregrada, essa pessoa pode estar tendo relacionamento com qualquer espírito, mas não o Espírito Santo de Deus. Veja outra característica do Espírito Santo, nós podemos ver lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele ajuda nas nossas fraquezas. Olha o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito, ele ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra ajudar, ela quer dizer aquele que trabalha junto, aquele que carrega o mesmo peso com você. É como se você estivesse carregando um peso e ele estivesse do outro lado ajudando você a carregar. É aquela pessoa que está lado a lado, não é? Ela vem de uma raiz, irmãos, que quer dizer abraçar uma pessoa a fim de ajudá-la. É isso que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele nos abraça, nos sustenta e nos ajuda a caminhar. Que bênção, não é, irmãos? O Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas e ele intercede por nós. Por quê? Porque não sabemos pedir como convém. Mas ele sabe. Ele conhece o interior de cada um de nós. Ele conhece as nossas fraquezas muito mais do que nós mesmos. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos traumas. Ele conhece as nossas dores. O Espírito Santo, ele penetra lá nas profundezas de Deus, irmão. Ele conhece tudo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, com gemidos inexprimíveis. Não dá, irmãos, para expressar as palavras com que o Espírito Santo ele expressa diante de Deus, que só Deus entende, de tão profundo é o sentimento que ele tem de amor e de zelo pela nossa vida. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha, Atos 1:8.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é aquele que vai nos revestir de virtude. Essa palavra, meus irmãos, quer dizer energia, poder, para trabalhar de uma maneira sobrenatural, para nos sustentar, para nos fortalecer. A energia do Espírito que será derramada sobre a nossa vida. Então é muito importante conhecermos as características do precioso Espírito de Deus. Veja aqui, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então, somente aquele que tem a experiência genuína, a experiência de novo nascimento, aquele que experimentou a regeneração do Espírito através do arrependimento do pecado, através do encontro real e genuíno com o Senhor Jesus, é quem pode receber o Espírito de verdade. Uma pessoa que não tem o encontro com o Senhor Jesus, uma pessoa que não teve essa experiência e que muitas das vezes ela tem aí se arrogado em dizer que o Espírito Santo a tomou, isso não é verdade. As características de uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo é uma pessoa que anda na verdade. É uma pessoa que teve uma experiência de arrependimento, porque o Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado. O que é pecado, irmãos? É a transgressão. Então, quando eu vivo uma vida de transgressão, o Espírito Santo vem, me convence, eu me arrependo, tenho um encontro com o Senhor Jesus, sou lavado e purificado pelo seu sangue e passo a ter um relacionamento profundo e íntimo com este precioso professor, com este guia, com aquele que vai me capacitar para servir a Deus. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para aquilo que for proveitoso. Nós estamos vivendo um período, irmãos, em que há uma verdadeira bagunça, né? Uma verdadeira feira livre, grupos que se reúnem travestidos de igreja, com placas de igreja, pessoas com nomes de profetas, títulos de apóstolos, seja lá o que for, trazendo para dentro da igreja, desses movimentos, verdadeiras manifestações que jamais poderiam, para quem conhece a palavra de Deus, jamais poderiam ser acreditadas à pessoa do Espírito Santo. Pessoas rolando pelo chão, pessoas gritando, pessoas se descabelando, dando cabeçadas umas nas outras, pessoas batendo com os pés, as pessoas rodopiando. Essas manifestações podem ser qualquer coisa, mas jamais a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é para aquilo que for útil, para aquilo que for proveitoso. Então, com essas poucas palavras, eu quero alertar os irmãos. Fiquem atentos às manifestações que os irmãos têm visto por aí, profecias, profetadas, instruções, mandingas, que são ensinadas em nome de Deus, em nome da pessoa do Espírito Santo, mas a grande característica desse precioso Espírito é que ele é santo. Essa palavra santo, ela vem de uma raiz que quer dizer muito santo, puríssimo, santíssimo. Ele é santo. Uma pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele é impulsionado, ele é influenciado a viver uma vida santa, na sua maneira de falar, na sua maneira de se vestir,
nas suas atitudes. Essa pessoa, ela é influenciada porque ela recebe da pessoa do Espírito Santo características essas que são inerentes do próprio Espírito Santo. E o que diz aqui, irmãos? Olha, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 24. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha que interessante. Você vive em espírito? Algumas pessoas dizem, eu vivo em espírito, não é? Então ande em espírito. Ande conforme a regra do espírito. Ande conforme as suas instruções. A pessoa que diz, eu vivo em espírito, se eu vivo em espírito, eu devo andar segundo as normas, as regras do espírito. E essas, irmãos, são algumas características, alguns pontos importantes que eu quero passar para os irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que as pessoas estão cada vez mais distantes da palavra de Deus e tornando-se, irmãos, tornando-se presa fácil do engano. O engano já não precisa se preocupar muito como enganar. Não precisa. Basta aparecer uma criatura, um personagem aí, pulando, rodopiando, sabe, irmãos, falando coisas esquisitas, ensinando mandingas, que o povo acredita, que as pessoas vão atrás. As pessoas estão mais preocupadas em se entreter com esse tipo de personagem do que tomar para si a responsabilidade, o temor e a seriedade de ouvir a palavra de Deus, de se relacionar com o Espírito da verdade. Prestem bem atenção, irmãos. Tomem cuidado. Que Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus.